mas eu queria desejar a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa isolada de história sobre esse. A aula de hoje será sobre dois assuntos básicos, então são assuntos que, mano, são coisas que vai modificar. A gente tem que lembrar que Eric Hobsbawm, ele coloca essa faixa de tempo entre 1890 até 1950 como a era dos extremos, principalmente o começo desse século XX. Eu acho que nunca teve um ano tão doido, tão literalmente doido, como essa faixa de tempo que a gente chama de esse início do século XX, que ele chamava de Era dos Extremos, porque, mano, vai acontecer tanta coisa extrema no mundo, assim, o mundo vai de cima e baixo uma hora para outra. E tem uma parada que a gente vai ver nesses dois, né, são dois temas que nós veremos hoje, que é muito, mas muito importante que a gente tenha em mente o que eles significam. Beleza? Vamos lá. É muito importante que a gente tenha em mente o que esses temas significam até mesmo para a gente entender o que eles são de fato. Beleza? Gostaram dessa nova logo minha, gente? Mudei a logo recentemente. Então, essa é a minha nova logo. Mas vamos lá. Sejam bem-vindos todos vocês. Cara, a gente está chegando na reta final da parte teórica, lembrando, da parte teórica. A partir de agosto, acredito que em agosto a gente vai encerrar tudo. E aí, agosto, a gente vai iniciar a parte prática. O que é a parte prática? Responder questões. Vamos responder questões até chegar à data da prova. Então, tem muita coisa aí por vir. No próximo, da partir de agosto, vocês já vão ter a apostila que vocês vão ter com todas as questões. Cara, eu estou selecionando cerca, acreditem, mais de 1.000 questões que a gente vai responder todas até o final do ano. Cara, é muita coisa que a gente vai ver. Com esse lance de sair o Enem em janeiro, vocês vão passar esse Natal, Ano Novo, aí, bastante apreensivos. Aí a gente vai sempre estar em contato, porque eu falo para vocês, eu não vou deixar vocês em paz até, pelo menos até o dia da prova. Que vai vir a aprovação, depois do dia da prova, vocês podem fazer o que quiser, que eu vou deixar vocês em paz, mas até o dia da prova, não. Beleza? Então, o que a gente vai começar a ver hoje? A Revolução Russa de 1917. Cara, deixa eu só beber aqui se alguém entrou, talvez por isso que fez um barulhinho bem aqui. É a Ana Clara. Oi, Ana Clara, você infelizmente perdeu o hino da União Soviética que eu toquei aqui pra galera, velho. Gente, eu não sei se vocês já notaram, mas praticamente só tem mulher nas minhas turmas. Na minha turma de isolado. Nossa, vocês vão dominar o mundo, gente. Vocês precisam dominar o mundo, porque o mundo feito por homem é uma bosta. Concordam? Girl Praia, girl Okay. power. Igual a música da Beyoncé. The world. Como é que é a música? Ah, gente, agora esqueci o nome da música. Girls. Don't Cantou muito bem, girl. nossa senhora. Girl. Gente, eu canto demais. Mas eu não vou aqui, eu não quero emocioná-los com a minha voz. Então vamos lá. 1917. A gente já viu 1917? A gente já viu 1917. A gente já viu 1917 quando viu a Primeira Guerra Mundial. A gente viu 1917 quando viu o Brasil. A gente já viu 1917 milhões de vezes. Só que temos que voltar em 1917 agora porque a gente precisa ver a Revolução Russa. Porque a Revolução Russa é um assunto que cai excessivamente nas provas. Excessivamente nas provas, principalmente em provas locais. Eu duvido desculpa a palavra, mas eu duvido muito que 1917, a Revolução Russa, caia em provas nacionais como o Enem, ainda mais com o governo do jeito que tá, que tudo bem, eles falam que isso aqui seja ruim, e, cara, a gente vai ver que é? Existe uma historiografia que fala da Revolução Russa de uma forma quase que romantizada. E que, particularmente, como Hudson, quando eu falo Hudson, discordo bastante, essa questão de romantizar a história da Rússia, a história da Revolução Russa, porque é literalmente genocídio. A Revolução da Rússia, quando a gente pega Lenin e Stalin, matou mais de 20 milhões de pessoas. Não é mentira não, gente. Matou 20 milhões de pessoas. Se a gente pegar a Revolução Russa, só Lenin,
que governou, acho que um pouco mais aí de 20 anos, um pouco mais de 10 anos, matou mais de 6 milhões. Então é gente pra caralho que esse povo matou. Matou assim, por quê? É o chamada, alguns chamam de genocídio, outros chamam de politicídio. O que é politicídio? Todo mundo que é contra a minha política, eu julgo ser errado e eu vou atacar e eu vou matar. Basicamente isso. Lenin fez isso, Stalin fez isso, mas Stalin foi fantástico. Ele fez. Fantástico, gente, desculpa aí. Fantástico que eu digo assim, ele ultrapassou todos os limites. É claro que ninguém vai ser tão fodão quanto Mao Tse-tung depois da Revolução Chinesa. Lembrando que acontece a Revolução Russa, depois vai acontecer a Revolução Chinesa em 1947. Mao Tse-tung matou ele falou assim, Stalin, seu bosta, e matou cerca de 60 milhões de pessoas. Mao Tse-tung é considerado o maior genocida da história. No entanto, quando eu tô te falando essas paradas, você fala, poxa, o professor Woods aí começou tocando o hino da União Soviética, esse cara deve ser comunista, estamos sendo doutrinados. Não, gente, eu não concordo. Sinceramente, como professor, como Woodson, que é a figura de Woodson, cidadão, eu não sou melhor que ninguém, eu não concordo bem com a Revolução, com essa romantização da Revolução Russa. No entanto, quando você for fazer sua prova, lá da federal e da estadual, eles vão te cobrar isso. E eu coloquei pontualmente isso. E é claro que a gente vai fazer essa problematização. O que pode acontecer uma problematização dessa no Enem? Combinado? Não estou doutrinando ninguém, não. Combinado? Alguém dá um oi bem pra mim, não grava não pra postar no YouTube. Sim, sim, sim. Vamos lá então. Vamos lá, Revolução Russa. A Revolução Russa é considerada o modelo clássico de revolução proletariada, que destruiu a ordem capitalista e burguesa lançada nos fundamentos do primeiro Estado socialista da história da humanidade. O papel da União da Rússia, da Revolução Russa, é exatamente essa. É o primeiro Estado socialista da humanidade. Existiu algo parecido? Não, antes disso não. O máximo que você tem é um momento que é um pouquinho que antecede um pouco a Revolução Francesa, que tem um momento parecido com o comunismo, mas antes disso você não tem nenhum país, um estado que é proletariado, que pratica o que a gente chama de ditadura do proletariado. O que é ditadura do proletariado? É quando os trabalhadores tomam o poder e beleza, assumem todo o poder do país e redistribuem a renda. É lindo, é bonito. O que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de socialismo real. E a gente não pode esquecer que existem diversos tipos de socialismo diferente. Eu vou falar algumas coisas às vezes aqui no slide, que é basicamente socialismo utópico, socialismo científico, socialismo real e tudo mais. Aí tem socialismo leninista, socialismo russo, socialismo stalinista, socialismo cubano. E aí, cara, cada um coloca o seu cenário. Por isso que o PSOL, um exemplo, o PSOL ele fala, precisamos de socialismo brasileiro, que se encaixa à necessidade do Brasil. Só que como é isso, ninguém sabe. A gente sabe como que já aconteceu na história, né? Pulando, vamos lá. Império Russo no início do século XX. Ou seja, lá no ano de 1901 para frente. Como é que era esse Império Russo? Basicamente isso que vocês estão vendo. A Rússia mandava na Finlândia, na Polônia, aí tinha a Rússia propriamente dito, tinha a Sibéria, a Ásia Central e o Cáucaso. Olha o tamanho desse país. É literalmente gigante. Literalmente gigante. Era muito grande. É, até hoje, o maior país do mundo. E aí, uma coisinha de geografia que normalmente cai. Ser o maior país não significa ser o mais populoso. Lembrando que a Rússia não é nem dos 5 países mais populosos do mundo. Ou seja, ele tem uma área literalmente gigante que não tem nada lá nessa área. Beleza? A população por metro quadrado da Rússia é pouquíssima. É tipo, basicamente, como se fosse uma Amazônia, que é uma pessoa por 2 quilômetros quadrados. Então, gente, é um país literalmente gigante. Ok? Vamos lá então. A Revolução Russa de 1917, a Rússia pré-revolucionária. A gente precisa entender o que está acontecendo na Rússia que levou a isso. E aí, meu povo, eu sugiro que vocês tirem um tempinho livre de vocês. Eu sei que todo mundo assistiu o filme que eu indiquei, A Guerra de Canudos, obviamente, porque eu sei que quanto vocês são compromissados, vocês estão com compromisso de conseguir essa aprovação. E eu sei que vocês fizeram isso. E contando com esse compromisso da sua aprovação, olha aí, eu estou sendo bem dramático, tocando no coraçãozinho de vocês. Vocês vão assistir O Último Czar, que é uma série da Netflix.
Eu espero que vocês tenham a senha da Netflix. Se não tiver, vocês aí faz alguma coisa, junta, pede emprestado para alguém e vocês assistam essa série. O Último Kizar. O Último Kizar vai lhe trazer, é uma série documentário. Ela vai te colocar na mão, vai te trazer, assim, jogar na tua mão uma parada que é como que era a Rússia antes da Revolução. Essa Rússia pré-revolucionária. E você vai entender literalmente tudo. Cara, é uma série fantástica. Muito boa mesmo. E eu sugiro que você assista. Vamos lá, então. Como é que era essa Rússia pré-revolucionária aqui? No início do século XIX, a Rússia era atrasada em relação às potências europeias. A sua economia baseava-se numa a produção agrícola. Mano, no final do século XIX, começo do século XX, acredite se quiser, a Rússia ainda tinha feudos, ainda mantinha uma relação feudal muito grande. Olha o tanto que esse país estava sendo atrasado. Só que aí sobe no poder, e aí você. Como é que aí você tem? Você tem uma monarquia absolutista. Lembrando, monarquias absolutistas na Europa praticamente era a única monarquia absolutista na Europa no século XX. A maioria já era uma monarquia parlamentar ou semi-parlamentar. Era praticamente a única, só que um poder muito grande. E aí você tem a Rússia, ela vai tentar, ela é monarquia absolutista com um regime que a gente chama de czarista. O que é czar? Czar vem do russo, significa imperador. Então você tem czarista, ou seja, imperialista. Beleza? E aí você tem, nesse processo, quando sobe Nicolau II, que é o último monarca da Rússia, ele vai falar, beleza, e o meu papel nesse país hoje vai ser modernizar meu país. Então ele vai com um processo de modernização. Só que ele mais erra nesse processo de modernização que acerta. Esse que é o problema. Nicolau II ele vai fazer muita bosta, muito erro. E isso que vai causar também. Porque ao mesmo tempo que ele dá uma mão, ele tira de outra, tá ligado? Então, por exemplo, vou industrializar meu país, mas eu vou dar o mínimo de direito possível a esse proletariado. Obviamente, esse proletariado vai se revoltar, meu povo. Obviamente, só que ele tinha uma ilusão feudal. Tudo que falavam para ele, falava assim, Nicolau, velho, olha o povo aí se revoltando, cara, tu tá doido, tá lesa, não tá vendo esse trem, não. Aí o que ele falava? O povo ama o czar. O povo está do lado do czar. Só que ele estava fazendo tanta merda que o povo estava se voltando contra o czar. E aí, certos ideais estavam ganhando força dentro da Rússia proletariada. Principalmente nessa população mais proletária, que era basicamente o marxismo, o socialismo, o comunismo e tudo mais vai crescendo. E aí que começa dentro, aí o czar vai falar, tanto que ele, olha aí, ele vai tentar modernizar. O que ele vai fazer? Ele vai falar, vou criar o parlamento. Então ele vai querer dividir seu poder através do parlamento. Dentro disso, cria-se então o partido PSD, Partido Social Democrata, que começa uma proposta de mudanças. Ele vai propondo mudanças e tudo mais, o czar vai aceitando de um lado, não aceitando de outro. Beleza. E aí, outro papel que também vai acontecer dentro desse processo, já no começo do século XX, e Nicolau estava envolvido, que a guerra russo-japonesa. Por uma parte da Rússia, eles vão começar, a Rússia e o Japão vai começar a guerrear. Só que a Rússia é um país atrasado, é um país agrário. Essa Rússia vai perder tanta guerra, velho, tanta guerra, que vai diminuindo cada vez mais a popularidade. A Rússia, ela vai tentar continuar crescendo, só que não tem poder para isso. E ao invés dela falar, beleza, meu povo, vamos cuidar do meu povo aqui, né? Esse povo tá querendo aqui me matar, vai, né? Bora cuidar de vocês. Não, ele tava assim, pouco se fudendo. Ele continuou o processo e gastando dinheiro, mandando o povo russo pra guerra, com o intuito, e perdendo guerra por guerra. E aí, assim, tipo assim, a gota d'água, onde você vai falar bem assim, porra, depois disso não tem mais jeito não, vamos fazer Revolução Russa, é o Domingo Sangrento. Então são momentos. Então na primeira faixa bem desse slide, a Rússia era absolutista, czarista. A criação do PSD é o primeiro partido marxista da Rússia. E ele vai começar a propor mudanças. O que vai ser outro problema? A guerra russo-japonesa, que vai causar o próprio Domingo Sangrento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos lá então. Antecedentes. No final do século XIX, 20 milhões de quilômetros quadrados e mais de 100 milhões de habitantes, sendo sua principal característica o grande atraso econômico em relação aos países europeus ocidentais. Enquanto a Inglaterra, a França e a Alemanha passavam por um processo de acelerar desenvolvimento urbano e industrial, evoluíam para regimes constitucional parlamentares e realizavam um enorme avanço técnico-científico. A Rússia permanecia no atraso econômico, social, político e cultural. E aqui nessa imagem, vocês estão vendo bem aí, o czar,
segurando o chicote, o povo carregando o czar e a Igreja Ortodoxa Russa. Lembrando que a Rússia tinha sua própria igreja, a qual estava estritamente ligada ao Estado. Então a gente, além de ser um Estado basicamente absolutista, você ainda tem uma união muito grande entre Estado e Igreja, o que era também um problema. Vamos lá então. A Rússia, e aí essa mesma imagem. O Império Russo era constituído por um conjunto de etnias e culturas. Obviamente, um país tão grande assim, é óbvio que a gente vai ter um país de diversas culturas diferentes. Cara, é só se ligar para o Brasil. O Brasil é a metade da Rússia, acho que é menos da metade, e temos essa diversidade cultural absurda. Imagine a Rússia, né? 80% da população vivida no campo e a terra estava concentrada nas mãos de poucos, de grandes latifundiários. Isso até o século XX, começo do século XX, né? Na mão de grandes latifundiários. Esses grandes latifundiários eram basicamente mantinha relações praticamente feudais de obrigações de serviço que sugava a população cada vez mais. Médios proprietários, chamados de kulaks, dominavam a produção agrícola. Esses kulaks, que eram os médios proprietários, eles produziam a agricultura de exportação e eles que alimentavam principalmente as cidades. No entanto, os grandes latifundiários não, os grandes latifundiários eram praticamente entre para eles. A indústria tardia foi comandada pelo capital europeu ocidental, sobretudo alemão, belga e francês, que começou a investir na Rússia. Depois de Nicolau começou a abrir a Rússia para o mercado externo. E aí a Inglaterra, aliás, a França, os belgas, os franceses começaram a criar indústrias dentro do própria Rússia. Então começa a industrialização deles, é uma industrialização não movida por capital interno, mas por capital externo. E aí, então, dentro dessa motivação, é criado o POSDR, que é Partido Operário Social Democrata Russo, em 1898, formado por intelectuais, dividido em dois grupos. E aí, gente, mano, não se esqueçam desses dois grupos. Não se esqueçam disso aqui que vocês estão vendo, porque isso aqui é muito importante. Vamos lá. Eles eram divididos entre mencheviques e bolcheviques. No russo significa mencheviques minoria e bolcheviques maioria. Ok? Por que minoria e maioria? Porque a minoria, ela pensava, era a minoria, aquela minoria, só que bastante poderosa, do POSDR. Era bastante poderosa. E a maioria já queria uma outra coisa. Beleza? Só que ela não tinha tanto poder. Então você tinha um partido basicamente dividido. Vamos chamar ele de partido. O POSDR é tipo pra gente o PSDB. Sim, Partido Social Democrata Brasileiro é muito parecido com o POSODR, que era Partido Operário Social Democrata Russo. Vamos lá, Mencheviques, a minoria, ele queria uma revolução liberal burguesa aos modos da Revolução Francesa, líder Martov. Ele queria uma revolução que começasse na maioria da população, que era agrária, transformasse esse país em capitalista, depois de capitalista transformasse em socialista. Porque, de acordo com Karl Marx, existia um processo para se tornar comunista. E você chegava ao auge do capitalismo, percebia que o capitalismo era uma bosta, percebia que não dava certo, transformava esse país socialista. Acabava a propriedade privada, acabava com a desigualdade social, passava na mão do Estado, o Estado, então, vai controlar tudo. Até a população perceber que não precisa mais do Estado. E aí passava para o comunismo de fato. Que o comunismo é o quê? Não existe poder e tudo é controlado pelos trabalhadores e redividido. Não existe um Estado para dito. Isso é o comunismo. Obviamente, nunca se chegou ao comunismo. Já os bolcheviques era a galera mais assim, olha, eu quero uma revolução. O que é revolução? Eu quero agora. Eu quero uma mudança drástica agora. O que os bolcheviques queriam? Resolução socialista com partido de operários e camponeses, liderado por um partido 100% revolucionário e absolutamente disciplinado. Líder Lenin. O que era Lenin? Lenin era o dono do bolcheviques, ele que liderava, ele falava, ele subia no palanque, chamava a população, Brasil, gente, bora se unir, a gente que precisa mandar isso aqui, se tudo é produzido pelo proletariado, o proletariado cabe tudo, a gente não pode deixar essa burguesia safada mandar na gente, bora separar bem, naja para todo mundo, para as naja picar os socialistas, os burguês, tudo. Basicamente era isso que ele falava. Então, qual era a ideia do bolcheviques? Uma revolução agrária e operária e diretamente para o socialismo. Lembrando que a gente pode falar que a Rússia era capitalista? Não era, meu povo.
A gente não pode falar que a Rússia era capitalista. O mercado estava praticamente na mão, a boa parte da economia da Rússia ainda estava na mão do Estado. A gente não pode falar que a Rússia era um país capitalista. Então, teria dado certo a revolução russa propriamente dito, se tivesse seguido as ideias do bolcheviques, que passaria por esse caminho proposto por Marx. Os bolcheviques não, os bolcheviques eles queriam a coisa de uma hora para outra e foda-se quem discorda, meu caro. Só lamento, né? Só lamento. Beleza. E você tem depois de 1998, com a criação do Partido Social, você tem o CADEP, que era Partido Constitucional Democrata, formado pela burguesia, politicamente fraco. Ninguém dava atenção para eles. Beleza? Ninguém dava atenção. São dois partidos aí de esquerda que tinha dentro do parlamento russo, só que sem grande força. O POSD, que é o Partido Social Democrata, ainda foi caçado um tempo depois, e aí fez tanto o Martov quanto o Lenin fugir do país. E aí você tem a manifestação de 1905. Se liga aí, a galera correndo na rua. O regime político era autocrático, aos moldes do antigo regime europeu. O que é autocrático? Autocrático é você tem um poder, você tem o poder que é o czar que ele manda e desmanda. Então, o partido, digamos assim, que o parlamento definiu uma coisa. O czar decidiu se queria aprovar isso, não aprovava. Tá ligado? Ainda era bastante é, absolutista. Então, vai lá. A burguesia incipiente, frágil, composta de comerciantes, funcionários do Estado e indústria, estava exprimida ainda entre a aristocracia de terras e as classes populares urbanas e rurais. Ok. Se liga bem, a burguesia era praticamente frágil. Não era grande, não tinha uma burguesia que controlava. Ainda era basicamente autocrática. Ainda o czar mandava e desmandava. Os funcionários do Estado, alguns industriais, que nem era grande, estavam exprimidos entre essa população. Vamos lá então. Desigualdade. 80% da população vivia no campo. Se liga. 90% desses 80% não sabia ler e escrever. Os camponeses trabalhavam como se fossem animais de carga e viviam esfarrapados e famintos. O povo era humilhado e maltratado. Isso é bastante claro porque a gente tem uma Rússia basicamente feudal. Os nobres da realeza russa viviam em luxo e riqueza, vivendo de fartura e de desperdício nas festas, banquetes e roupas luxuosas. Quando você pega a fotografia da corte czarista, mano, tu vai ficar impressionado de tantas pedras preciosas. Eles literalmente ostentavam uma riqueza absurdamente desigual comparada ao povo. Entendeu? Não era uma monarquia como a monarquia, digamos assim, uma monarquia inglesa, ou a monarquia brasileira, que era uma monarquia mais humilde, digamos assim, que não gostava muito de ostentar. A monarquia russa, mano, eles ostentavam demais, velho. Demais, demais, demais. País predominantemente agrário e semi-feudal. A aristocracia rural e o clero ortodoxo detinha o controle da propriedade de terra. E aí você tem dois poderes muito grandes, o czar e a igreja. Beleza? Um apoiado no outro, que vai controlar muito. Obviamente, a própria Igreja Ortodoxa fazia a base intelectual, fazia a base para que as pessoas apoiassem o czar. É óbvio que eles não vão conseguir manter esse poder por muito tempo. E aí, o Ocidente Europeu, regimes liberais. Quando você olha para a Rússia e olha para o outro lado, para a Europa Ocidental, você vai falar, caralho, que diferença. Porque os países ocidentais estavam passando por uma transformação absolutamente grande. Então, a Rússia era absolutista, imperial, e beleza. E aí a fotinha do Nicolau II bem aí. Nicolau recusava conceder a seus súditos um governo constitucional e parlamentarista pleno. Ele mantinha o parlamento, isso que era fingido ali, né? Partidos políticos proibidos, tinha censura à imprensa e qualquer rebeldia contra o governo era duramente reprimida, podendo até mesmo os rebeldes ser exilados para a Sibéria, que era uma região extremamente fria. Mas quando eu falo fria, meu povo, não é frio tipo seu congelador, não. É frio, mano. É frio de 60, 80 graus abaixo de zero, velho. É muito frio, velho. Então mandava pra lá, praticamente o cara tava morto. É tipo o que o brasileiro fazia. Cara, era uma coisa muito inópita, sei lá como se chama. Era tipo o que a Primeira República fazia com a galera mandando pro Acre. O Acre é a Sibéria da Rússia, tá ligado? Então você tem os caçacôs
polícia czarista reprimia qualquer ato de governo czarista de Nicolau II. Então, os caçacôs... Gente, tem uma música que fala... Ai, gente, tem uma música que fala sobre os caçacôs. Uma música brasileira, inclusive. Vou lembrar, dos caçacôs. É um forró, eu sei que é dos caçacôs. Se alguém lembrar, fala bem. Não, dá uma pesquisada de caçacô, é um forró. Caçacô, tô me lembrando aqui, mas não lembro agora. Vamos lá então, vamos continuar. Inspirados nos ideais socialistas, surgiram no país vários partidos clandestinos de oposição à autocracia czarista. Esses partidos de esquerda eram totalmente baseados em ideias de Karl Marx. O principal partido de oposição era o Partido Social Democrata, baseado no socialismo marxista. Em 1903, esse partido dividiu-se em duas facções, os bolcheviques e os mencheviques. Não podemos esquecer, e aqui está uma explicação diferente, mas também rápida, os bolcheviques e mencheviques, todos eles faziam parte do primeiro partido, que era o Partido Social Democrata, que aí depois, futuramente, em 1903, ele foi dividido entre bolcheviques e mencheviques. E, gente, Karl Marx ele vai ter um papel muito grande nisso, porque é a primeira vez que os ideais de Karl Marx ele vai se tornar real. Beleza, isso aqui a gente já viu, por isso que eu vou passar. Vamos entender um pouquinho a chamada Guerra Japonesa, Russo-Japonesa. No fim do século XIX, foi marcado pela expansão colonial e imperialista das grandes potências, que a gente já viu isso, inclusive, com vistas à divisão do mercado mundial em áreas de influência. Também a Rússia expandiu-se, mas em direção ao Oriente, acabando por se chocar com o imperialismo japonês na chamada Manchúria e na Coreia, região de Extremo Oriente também. Essa rivalidade acabou por provocar em 1904 a eclosão da Guerra Russo-Japonesa. O Japão obteve a esmagadora vitória sobre a Rússia, aumentando ainda mais as dificuldades do povo russo. Por quê? Porque guerra, gente, custa muito caro. E, enquanto os outros países não estavam em movimento de guerra propriamente dito, a Rússia está se metendo em guerra há muito tempo. Isso vai causar vários problemas econômicos para a Rússia, ainda mais quando você perde excessivas vitórias e perde a guerra propriamente dito. Beleza? De janeiro de 1905, em Petrogrado, não se esqueça, janeiro de 1905, em Petrogrado, uma passeata pacífica liderada por um padre culminou no massacre de manifestantes pelo exército czar. Nesse episódio, conhecido como Domingo Sangrento, mais de 1.000 pessoas foram massacradas. Tornou-se o estopim para o início da Revolução, chamado posteriormente por Lenin de Ensaio Geral. O país foi abalado por uma série de greves e revoltas. Cara, tu se liga. E aí, até a série que vocês vão assistir, porque eu sei que vocês estão compromissados com a sua aprovação, o último Kizar vai mostrar. O Kizar nem estava no palácio. Ele nem ordenou o massacre dessas pessoas. Ele ficou sabendo que a galera estava lá. E os próprios caçacôs que começam a atirar, tá ligado? Por quê? O que vai estar acontecendo em Petrogrado? Petrogrado é normalmente onde está o palácio de inverno czarista. Beleza. É para onde o Kizar iria no inverno. Só que ele não estava lá. E aí, a população russa tem uma notícia lá, a população de Petrogrado falando, olha, o Kizar tá lá no Palácio de Inverno, bora pra lá. E a galera vai marchando pra lá. Detalhe, é um padre da religião ortodoxa. Eles vão cantando, viva o imperador, viva o Kizar, viva o santo Kizar. Porque lembrando que o Kizar era quase que era um rei, um deus na Terra, enfim. Então, eles vão cantando, viva o Kizar. E eles queriam entregar nas mãos do imperador uma reivindicação deles falaram, olha, queremos isso, queremos aquilo. E eles estavam insistindo, quando chega na frente do palácio, eles falam, olha, a gente quer falar. E a polícia ignora eles, e quando eles começam a chegar mais perto e querer entregar essa carta, eles são fuzilados. A polícia começa a atirar. Morra quem morrer. Tá ligado? Então, começa a atirar em geral. Cara, isso aí foi o fim do czarismo. Por isso que Lenin chama isso de ensaio geral. Porque isso, e aí, olha o nome, Domingo Sangrento. Dizem que a neve ficou vermelha de tanto sangue. Morreu mais de 1.000 pessoas. E a revolta do povo foi... A gente tava indo lá para pedir ajuda, cara. A gente não tava indo lá com armas. Era um povo que tava saindo da missa e tava indo para lá pedir ajuda. Como é que o czar faz isso com a gente? Ele tinha que proteger a gente. E aí começa o estopim da guerra. Qual foi o resultado? No Manifesto de Outubro, o czar prometeu reformas no fim do poder absoluto e realizaria as eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, chamada de Duma. Então, depois dessas manifestações, depois desse dia, o czar viu que ele estava ferrado. Ele falou, cara, não tem jeito, mano. A gente precisa mudar. Beleza. E aí ele começa a propor mudanças, a fim da poder absolutista e tudo mais, fim e é início de uma constituição e tudo mais, coisa que a Rússia não tinha.
Encouraçado de Petequim. Levante que começou no navio da guerra Petequim, quando os marinheiros estavam cansados de serem maltratados. Se liga, muito parecido com a revolta da Chibata. Olha aí, muito parecido com a revolta da Chibata. A mesma coisa que tinha no Brasil vai acontecer na Rússia. Beleza. O que que Lenin e Trotsky, que são dois grandes nomes da Revolução Russa, vão falar sobre esse período. Quando a terra pertence aos camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos soviéticos, aí teremos o certeza de possuir alguma coisa pela qual lutar e por ela lutaremos. Já Trotsky vai falar: o homem não tem muito respeito pelos outros porque tem muito pouco de si próprios. E aí umas frases sobre dentro desse início dessa revolução. Então, o que a gente tem que pegar bem aqui? Obviamente, depois do Domingo Sangrento, o Kizar vai começar a criar mecanismos de favorecer. Só que aí, velho, na verdade, não é certo. Ele vai estar tentando barrar algo que não tem mais como barrar. O movimento socialista já estava em expansão absurda. E a Duma não vai conseguir barrar isso de fato. Por quê? Ele ainda vai manter essa autocracia muito grande. Beleza? Olha fotos do Domingo Sangrento bem aí. Olha lá a população chegando e os caçacôs metendo tiro. E a galera chorando, pedindo pelo amor de Deus para não atirar neles. Vamos lá então. A Rússia em guerra. E aqui a gente está falando um pouquinho sobre a guerra de 1914 a 1918, que é a Primeira Guerra Mundial. Eu queria que vocês observassem no canto da tela de vocês, eu acredito que está aparecendo em algum lugar aqui, que eu não sei de qual lado está aparecendo, digamos que seja de algum lado, o Rasputin, o místico. Esse cara, ele vai ser muito famoso, eu já falei deles algumas vezes lá no Saca Só. E eu queria que vocês observassem aí esse cara. Esse cara vai ter uma grande influência dentro da família czarista. Inclusive, muitos falam que o czar errou tanto por causa de ideais do Rasputin. Principalmente, ele vai ter uma influência muito grande dentro da mulher do czar, a Alexandra, que era czarina. Ele vai ter poderes místicos sobre ela. Ele era cristão e tudo mais, mas ele tinha uma ideia de cristianismo muito doida. E ele vai ser conselheiro da família real. Inclusive, o filho do Kizar, ele tinha um problema de hemoglobina, uma coisa assim, uma doença no sangue, a qual ele começava a sangrar. E toda vez que o Rasputin estava perto, ele parava. Então, ele vai ser uma figura mística do czarismo muito grande, que inclusive vai ser muito criticada literalmente por todos da Rússia. Porque as russas vão inclusive chamar, e aí ele vai ser responsável pela queda de um dos motivos, né? A queda de popularidade da própria família russa. Vão chamar o czar de corno e a czarina de prostituta de Rasputin. Lembrando que Rasputin, e eu postei um dia desse, ele tinha um poder de 28,5 centímetros, que era muito famoso dentro da Rússia, e por isso falava que ele pegava a czarina. Mas vamos lá, então. A Rússia vai se meter na guerra. Gente, espero que vocês estejam escutando aqui, não deixe falando sozinho. Vamos lá. Estão rindo? Espero que vocês estão rindo, porque eu estou me esforçando. A Rússia na guerra. Obrigado, ótimo. Eu tô... Obrigado. Pelo menos a Ju, né? Ju, você é a única que ri das minhas piadas mesmo nas aulas presenciais. Eu fico muito feliz por isso. Ei, pessoal, eu lembrei da música. Qual música? Eu pensei, da onde é? Aí eu pensei, tem uma música chamada Pagode Russo, né? Pagode Russo, vem pra Costa conosco agora, na dança do Costa. Ninguém vai ficar, vem cá, Costa. Cosaca. Ei, menina, é isso aí mesmo, Diacho. É isso aí, é o pagode russo. Ele fala dos cossacos. Mas a gente tem várias músicas que falam sobre isso, sobre a Revolução Russa, principalmente durante esse período. Isso é muito famoso. Obrigado por lembrar, Gil. Vamos lá, então. A Rússia na guerra. O que é a Rússia na Primeira Guerra? Vamos lá. Muitos soldados, a Rússia tinha muitos soldados, muitos, até porque ela convocou todos os homens jovens para a guerra. Então era muita gente. As táticas de guerra da Rússia eram medievais. Essa galera que foi para a guerra era camponeses, galera. Eram camponeses, eles não tinham uma tática de guerra. E foram assim, vamos hoje para a guerra, amanhã tu já tá lá. Então assim, tipo,
Eles não tiveram treinamento. Você não tinha um exército consolidado russo grande e forte. Até porque a Rússia estava acabando de sair de uma guerra, a guerra russo-japonesa, que matou uma galera grande. Então, quando ele iniciou, entrou na Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava basicamente sem um exército propriamente dito. E estava arrasada, derrotada. E aí, a última ideia olha a ideia genial do Czar. Vou me meter numa guerra mundial, onde eu não tenho dinheiro, não tenho um exército consolidado, porque eu quero melhorar minha imagem. Cara, é muita burrice. Mas vamos lá. Comando ineficiente. Não tinha um exército dito, os comandos eram fracos, a maioria dos comandantes ficavam em Moscou e nem ia para a guerra propriamente dita, que dava um problema gigantesco. Pouca aparelhagem, não tinha um investimento tão grande em poder do exército. A Rússia foi a última a comprar aviões, não tinha canhões, cara, era precário, extremamente precário. Abastecimento precário. A Rússia não conseguia pelo tamanho, e a gente vai ver isso quando estiver vendo a Segunda Guerra Mundial, pelo tamanho da Rússia, a Rússia não conseguia manter esse país bem abastecido. Então começava a faltar coisa, começou a faltar em vários problemas. Czar, então, começa a perder o controle sobre o país. Esse país começa a se revoltar. As derrotas constantes começam a exigir do Czar, cara, sai da guerra, sai da guerra. E o Czar falava, eu não vou sair da guerra, porque se eu sair da guerra eu vou ter que abrir mão do território. E ele tentava manter a guerra ali. Com isso, ele vai começar uma burocracia dispendiosa e inoperante. Ele vai querer mais impostos para dar conta da guerra. E aí ele vai começar a aumentar essas burocracias, começar a querer cobrar mais imposto, o que vai continuando da merda. O misticismo causa mais descrédito no czar sobre o povo. Por quê? Por causa daquelas coisas que eu já falei anteriormente para vocês do Rasputin. Tirando que Rasputin, ele fez algumas profecias. Ele falava que se ele morrer de morte natural, o czar mantinha o seu poder, ok? Só que se ele morresse de morte matada, né? Morte matada, se ele morresse de morte matada e pelos nobres, uma coisa assim que ele falava, todos os filhos do czar iam morrer e o czar iria cair. O que acontece? Ele morreu de morte matada. Em 1917, se não me engano, ele morre de morte matada. Os nobres... De morte matada é tão ridículo, né? Mas morre, né? Aí ele é assassinado, os nobres matam ele, arrancam o pênis deles e conservam o pênis dele dentro do negócio para humilhá-lo ainda mais. Beleza. Entre 1914 e 1917, morre devido a essa crise, obviamente a guerra aprofunda a crise econômica que a Rússia já estava inserida e morre nos primeiros anos da guerra, morrem cerca de 5 milhões de pessoas por causa de guerra, fome e doença. Lembrando, gente, é muita idade média. Quem ia para a guerra morria na guerra porque não tinha equipamento, não tinha um treinamento, não tinha nada. Quem ficava morria de fome. Fraco começava a pegar a doença com muita facilidade. Em fevereiro de 1917, o czar é deposto. O que é isso? Dentro do trem, ele chega a notícia, ele estava indo para um outro lugar se proteger, e aí ele chega a notícia, olha, a Duma te tirou do poder, velho. E ele, como assim? Como assim? E ele é muito surreal. O Nicolau fica, meu Deus, como assim? Por que a Duma fez isso? Eu dei tudo o que eles pediram, só que você se ferrou, mano. Perdemos a guerra aí, ó. E aí, ele é deposto. Vamos lá, então? E aí, olha aí essas imagens do início da Revolução Russa, o povo. E aí a gente tem a criação de símbolos do socialismo que até hoje são usados. Por que bandeira vermelha? O sangue do proletariado. Por que a foice e o martelo? O martelo dos operários e a foice dos camponeses se juntam para a Revolução. E aí começa a criar esses símbolos que todo mundo conhece, né? Vamos lá. Os mencheviques, então, em fevereiro de 1917, os mencheviques conseguem, lembrando, mencheviques é a minoria, e era aquela galera mais burguesada. Eles conseguem fazer a revolução. Beleza. Responsável pela Revolução de Fevereiro. O que eles fizeram? Derrubaram o regime czarista através de uma greve geral e uma insurreição de massas, com operários criando conselhos soviéticos, junto com soldados formados por camponeses mobilizados para a guerra. Contudo, não realizaram uma reforma agrária. Então, se liga bem, o que os mencheviques fizeram? Eles depuseram o czar, falou, ó, czar, você vai ficar preso lá num local, lá que eu não lembro o nome da cidade, mas ele ia ficar preso lá. E aí eles tomam o poder. Eles fazem uma greve geral com insurreição em massas e tudo mais. Cara, é tão forte que até os soldados apoiam
os mencheviques nisso. Só que ele vai fazer uma revolução praticamente burguesa. Ele vai querer mais liberdade e tudo mais para a Rússia. O que não fizeram? Qual foi o erro deles? Não fizeram uma reforma agrária essencial para o país e não tiraram a Rússia da guerra devido às alianças com a social-democracia europeia. Era a principal bandeira, a bandeira da população. Tire a Rússia da guerra. Tire a Rússia da guerra. Não está dando certo, está dando merda. Tire a Rússia da guerra. E não fizeram isso. E aí você tem a multidão comemora a queda do odiado Nicolau II em fevereiro de 1917. Na bandeira vermelha está escrito liberdade para a Rússia. E aí lá no Kremlin está hastear essa bandeira vermelha com liberdade para a Rússia. Beleza, revolução. E aí, em fevereiro acontece a revolução. Em março de 1917 acontece a chamada Revolução Branca. Então tem etapas, beleza? A primeira é a Revolução Mencheviques, depois a Revolução Branca. O governo de coalizão. Instalado um regime de governo chefiado pelo principal Lvov, constituído por elementos da Duma, aristocratas e burgueses. Uma exceção era o ministro da Justiça, que era um ex-socialista e revolucionário chamado Alexandre Kerensky. Concessão de anistia aos presos políticos, inclusive para Lenin e Trotsky, que passaram a organizar os bolcheviques. Como o Lenin e Trotsky estavam presos, então os bolcheviques não tinham perderam suas principais lideranças. Quando eles libertam o Lenin e o Trotsky, os bolcheviques vai começar a aumentar seu poder cada vez mais, permanecendo a Rússia na Primeira Guerra Mundial, que era uma medida extremamente popular, liberdades individuais, que é uma medida capitalista, redução da jornada de trabalho na época de 18 horas para 10 horas e liberdade de imprensa. Então, foi o que aconteceu em março devido a essa revolução. Beleza. A coisa tá vindo bem, só que eles não tiraram o país da Primeira Guerra Mundial e nem tampouco fizeram a Revolução Agrária, que era uma exigência da população. O que aconteceu? A Revolução Vermelha, em outubro de 1917. Publicado em tese de abril, uma espécie de programa do partido sintetizado as duas ideias. Todo o poder aos soviéticos. Paz, terra e pão. Eram as duas ideias principais. Então, todo o poder aos soviéticos. Quem era soviético? A galera do Partido Soviético. Aos bolcheviques. Eles se auto-intitulavam soviéticos. Todo o poder aos soviéticos. Terra, paz e pão. Ou seja, paz, saindo da guerra. Terra, revolução proletária, revolução agrária. Revolução agrária não, reforma agrária. E pão, comida para todo mundo. Então, quando os bolcheviques e Lenin tomam o poder da Rússia, retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Que foi o tratado Brest-Litovsk, que a gente viu isso aí, que ele, tipo assim, vamos sair da guerra, quem quiser terra pode pegar bem. E a galera foi pegando. A Rússia pegou uma parte, o Japão pegou outra parte, e aí eles cederam vários territórios que eles perceberam que não tinha mais como se sustentar. Então eles deram esses territórios. Beleza. Inicia uma insurreição popular por depor Kerensky, que era dos mencheviques, mas ele era socialista, mas começa um problema aí, que é esse problema de as pessoas serem contra o Lenin. Organizou então a chamada Guarda Vermelha, que era um exército dos bolcheviques, também chamado de exército bolcheviques. A Guarda Vermelha, era liderada por Trotsky, que era o braço direito do Lenin. Tropas formadas por operários, soldados e marinheiros para combater os inimigos. Quem eram os inimigos? Os mencheviques, apoiados pelos europeus ocidentais. Mas não eram só eles não, os monarquistas também, que ainda tinha muito monarquista na Rússia, até porque o czar ainda estava vivo. No dia 25 de outubro, os bolcheviques passaram a controlar Petrogrado, além de outras cidades. E Kerensky, então, é fugir. O Congresso Soviético reunido elegeu um novo governo, integrado por bolcheviques e chefiado por Lenin, que passa a ser o presidente da Rússia. Beleza. Medidas tomadas pelo novo governo. Pedido de paz imediato com a Primeira Guerra Mundial, confisco de toda a propriedade privada e estatização da economia. Toda a economia passa a ser controlada pelo Estado. Todo mundo perdeu suas fábricas e tudo mais, e a economia toda do Estado. O Estado controla. E aí a Rússia entra numa guerra, literalmente numa guerra civil, que vai trazer, vão morrer nessa guerra cerca de 2, 3 milhões de pessoas. Forças políticas ligadas à monarquia russa buscam uma contra-revolução. E aí, o que vão chamar de Exército Branco, beleza? Esse Exército Branco vão conseguir auxílio econômico da Inglaterra, da França e do Japão. O que Lenin pensou, então, para diminuir o poder desse Exército Branco? Mandar fuzilar toda a família real russa. Então, essa família real russa que estava ali confinada, eles levam eles
pro Pourão, fala, não, a gente vai levar vocês para outro local, e eles ficam super felizes, eles, para vocês terem noção, estavam vivendo até, entre aspas, bem, só que as coisas estavam cada vez pior, eles mandaram as crianças, que não eram 3 ou era 4 meninas e um menino, né, que seria o novo Kizar, mandaram as meninas costurar as pedras preciosas debaixo da roupa, para que elas fugissem ainda ricas, né? Falando, vamos tirar vocês do país e tudo mais. E o que eles fazem? Eles vestem essa roupa cheia de pedras preciosas por trás, por debaixo da roupa deles. Levam eles pro porão e lá falam, ó, Lene decidiu, não sei o que lá, matar todo mundo. E começa a fuzilar as pessoas. As crianças, o Kizar e a Kizarina. Matar, a sangue frio ali na frente de todo mundo, tá ligado? E aí foi difícil matar, principalmente as meninas, porque as meninas estavam com pedras preciosas por debaixo da roupa, então o tiro batia e não entrava, então eles morreram com bastante dificuldade. Com o Kizar morto, a família real morta, quem vai subir no trono diminui o poder do exército branco e aí o exército vermelho saiu vitorioso. Beleza. Etapas da implementação do comunismo. Quando acaba esse problema de socialismo, dessas monarquistas tentando voltar ao poder. Gente, deixa eu só ver quantas horas que já estão. Poxa vida, mas a gente vai conseguir terminar isso aqui. Como esse processo está se iniciando, eles começam um problema propriamente dito. Beleza. Os monarquistas foram derrotados em 1919, beleza. E começa o que é chamado de comunismo de guerra, que é estatização e enduramento. Canalização de recursos, tanto agrários quanto industrial, para sustento da guerra. Houve o confisco de produção agrícola, sobretudo cereais, para alimentar o Exército Vermelho. Tudo isso durante essa guerra. Lembrando que, se não me engano, o Kizar vai ser morto em 1920. Quando acontece isso, mano, há uma grande fome na Rússia. Muita fome. Aquela galera que já estava na merda começa a ficar pior ainda. E aí essa canalização de recursos vai levar a Rússia a um poder ainda mais problemas. O que a gente chama de comunismo de guerra, basicamente é o quê? Eles começam a prender pessoas que eram contra o sistema, começam a matar pessoas contra o sistema, todo mundo que era contra o socialismo começa a morrer. Nisso, beleza. A guerra acaba em 1921. 1921, 1922, a Rússia se torna União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? Nesse mesmo ano de 1921 até 1928, acontece o NEP, Nova Política Econômica, que é uma política econômica mista. Como eles perceberam que não tinha como estatizar tudo e se fechar, eles começaram uma política econômica mista, que era uma mistura de liberdade econômica e uma economia socialista, uma economia planificada. O que vai acontecer? Liberdade do comércio interno, vai ter uma liberdade de comercializar ali dentro da Rússia, até porque é impossível matar o comércio. Criação de empresas privadas autorizadas pelo Estado. Lembrando que esse NEP é muito parecido com o que a China pratica hoje em dia, essa economia mista. Tudo controlado pelo Estado. Estado, ela vai controlar o comércio externo, sistema bancário e indústria de base. O que é a indústria de base? Você vai ter que ir lá no que a gente chama da geografia para entender o que é a indústria de base. A indústria de base é a indústria que produz os bens como metal, siderúrgica, indústria petroquímica, indústria de petróleo, todas essas indústrias que produzem, que industrializam a matéria-prima bruta. Então, a indústria de celulose, toda a indústria de base era controlada pelo Estado. A indústria de bens de consumo e bens intermediários não era controlada pelo Estado. E aí ele poderia, mas a indústria de base era controlada pelo Estado. Mas toda indústria precisava do aval do Estado. Em 1928 a 1945, acontece o que a gente chama de planificação econômica, através dos planos quinquenais. Lembrando que isso vai acontecer mais com o papel do Stalin do que, propriamente dito, do Lenin, beleza? Porque Lenin vai morrer, acho que em 1924, Lenin dá um derrame, fica todo torto, velho, só o mal consumindo ele, beleza? E aí, Trotsky e Stalin brigam pelo poder. Vou falar isso daqui a pouco, mas não vou falar agora. Neles eram instalizadas as metas de economia, prioritária para a produção agrícola do país, Rússia, em um plano de 5 anos, considerado crime contra o Estado no cumprimento das metas. Então, esses planos quinquenais, era plano de 5 anos, era metas de 5 anos. Beleza, eles tinham umas metas e tinham que bater essa meta a todo custo. Quem era contra as metas rodava, né? Matava, era mandado para os gulags, que eram campos de concentração. Lembrando que a Rússia já fazia, a União Soviética já fazia campos de concentração bem antes do Hitler, que era plano ali para o cara trabalhar forçado.
Então, era muito forte isso. E aí, quem era contra, quem não praticava isso era morto. Gente, teve uma época mesmo que a Rússia proibiu as pessoas de beber bebida alcoólica. Tá ligado? Beber bebida alcoólica, porque falava que bebida alcoólica tirava as pessoas do trabalho. E eles precisavam levantar a economia russa. Vamos lá, então. A fim da Guerra Civil e o país estava todo devastado. E para promover a reconstrução econômica do país, Lenin concedeu uma nova política econômica, definida por ele como um passo para trás, para dois para frente. Então, eu vou abrir a economia, beleza? Um pouquinho, mas futuramente, que é o plano quinquenal. Beleza. O NEP consistia na restauração parcial da economia de mercado com a adoção de algumas medidas tipicamente do capitalistas, que é qual a gente viu. Desnacionalizada as fábricas de menos de 20 trabalhadores, restabelecida a escala de salários, permitindo o comércio interno e incentivava a entrada de capitais externos no país. Só que em 1924, eu acertei, a morte de Lenin desencadeou uma luta por poder entre Trotsky, comissário do povo para a guerra, e Stalin, secretário-geral do partido bolchevique. Trotsky defendia a tese da revolução permanente e Stalin defendia a ideia até do socialismo num só país. Stalin saiu vitorioso, Trotsky foi expulso do partido exilado. Então, o que Trotsky propriamente defendia? Leon Trotsky, ele era um intelectual e ele queria um socialismo, que a gente chama de praticamente uma revolução permanente, que era basicamente manter aquela economia até o final, beleza? Por toda a vida. Já Joseph Stalin, ele era muito mais ele queria aumentar a Rússia, e queria levar o socialismo para todos os países e ficar lá e aumentar seu poder ainda mais, beleza? E aí, obviamente, nessa briga por poder, o Stalin vai conseguir uma maior eleição do partido, porque só tem um partido, lembrando. Esse partido vai votar no Stalin. O Trotsky vai ter que fugir, para aí ele foge, se não me engano, para o México, e no México ele é assassinado, porque Trotsky estava ali tentando movimentar para ir contra o Stalin. Stalin é um dos caras mais traiçoeiros que você pode imaginar, um dos caras mais assassinos de todos. Após a morte de Lenin em 1924, Trotsky e Stalin começam a briga, né? E aí você tá vendo, Trotsky, socialismo em um só país, então, um mundo, aliás, Trotsky, Revolução Permanente, Stalin, um só país. Beleza. A ascensão de Stalin assinou o início de uma nova política econômica, baseada no abandono do NEP e na adoção dos planos quinquenais, que visava a criação de uma indústria baseada em coletivização da agricultura. O exército alcançava alguns planos, contribuindo para a vitória da União Socialista Soviética sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial. O que é isso, pessoal? Basicamente, você tinha fazendas, os chamados fazendas estatais, onde a população ia lá, plantava e tudo mais. Tudo que o Estado pegava tudo, de todo mundo. E aí pegava e redistribuía. Obviamente, muita gente ficava sem. A mesma galera que plantava ficava sem. Então, acontece, por exemplo, agora eu não lembro, mas eu posso passar para vocês depois. O maior problema desses planos quinquenais foi a Ucrânia. A Ucrânia, não, que fazia parte da Rússia, não aceitou esses planos quinquenais. O que Stalin fez? Tudo que eles produziam era tirado deles, e eles não recebiam nada. Começou uma grande onda de fome na Ucrânia, tão grande que as pessoas começavam a se comer. Então morria alguém, eles comiam a pessoa, e começaram a vender corpos no meio das ruas. Cara, eu vou lembrar o nome disso, eu não lembro o nome agora dessa. Foi uma das coisas mais terríveis da história da humanidade, causadas por Stalin. Realismo russo, controle das artes. O realismo socialista foi o estilo artístico da União Soviética, entre as décadas de 1930 e 1960 aproximadamente. Foi na prática uma política de Estado para a estética em todos os campos de aplicação da forma, desde a literatura até o design de produção, incluindo todas as manifestações artísticas e culturais soviéticas. Toda a cultura, toda a arte tinha um papel de exaltar o socialismo. O realismo socialista está diretamente associado ao comunismo ortodoxo e aos regimes de orientação e inspiração stalinista. E aí, pintura de valorização do trabalho, tudo mais, e pôster seguindo característica típica do realismo socialista, que era essa questão de vermelho e tudo mais. Beleza? Olha aqui de novo como é que era a arte. CCP é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em russo, beleza? E aí toda a população segurando armas para defender tanto as mulheres quanto a aviação e tudo mais ali para defender a Rússia. Ok? Pôster soviético exaltando a educação sobre a história do partido de Lenin e Stalin. E aí na imagem vocês estão vendo Lenin discursando com a população. E aí o cara lendo isso. Beleza? Stalin dominou um país com mão de ferro
que é chamada ditadura stalinista. Por meio dos planos quinquenais, o país passou por grandes transformações econômicas. Só que, do mesma forma que Stalin era assim, muito brutal, ele desenvolveu a economia da Rússia, mano, em um nível nunca pensado. Desenvolveu a indústria pesada, coletivização dos campos, educação pública, liberou a escola e a universidade. Todo mundo poderia fazer escola e universidade, o que fez a popularidade dele aumentar cada mais. É claro que dentro da escola aprendia que Stalin é o melhor, Stalin é o melhor, Stalin é o melhor. Aprendia, mas desenvolveu a educação e a universidade. A ditadura perseguiu brutalmente todos os opositores. Estima-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas foram executadas e 1,7 milhões foram deportadas. Continuidade política dos gulags, que eram basicamente campos de concentração. Então, gulags, não esquece o nome, que era campos de concentração russa. Quem mantém gulags hoje em dia? Entre aspas. Basicamente a Coreia do Norte. A Coreia do Norte também tem. Se você não segue as normas do governo, você é enviado para campos de concentração. Olha aqui, e aí você está vendo. De um lado você está vendo o metrô, construído durante nessa época, beleza? Esse metrô ele era tanto metrô, mas também no caso de começar sendo bombardeado, as pessoas podiam fugir para o metrô. Na foto abaixo você está vendo algumas pessoas da Sibéria, alguma fila de corpos. Aqui de um lado você está vendo também aí os gulags. Olha como a Rússia cresceu durante esse período, beleza? E aí em amarelo, território hoje atual da Rússia, e em vermelho, países que fizeram a União Soviética se tornarem independentes. E aí esses partidos todos fizeram parte da União Soviética também. Beleza, aqui rapidão. Os kulaks, grupo muito reduzido, ou seja, elite rural. Duma, que é basicamente isso aqui é um glossário para vocês entenderem. Duma, espécie de parlamento instituído em 1906. Era uma espécie, não era um parlamento propriamente dito. Guarda Vermelha, organizada por Trotsky, formado por tropas de operários, soldados e marinheiros para combater os inimigos. Guarda Vermelha. Sovietes, Assembleia de Soldados, Marinheiros e Trabalhadores. Era todos sovietes. Gosplan, Comissão do Conselho de Trabalho e Defesa, órgão encarregado por estudos para planificação que elaborou durante todo o período do NEP e planos quinquenais. O Gosplan, basicamente, era como se fosse o Ministério da Economia, basicamente, né? Os subcostes, fazendas estatais e camponeses tornavam-se assalariado o Estado mínimo. Os kolkhozes, cooperários de produção, onde o camponês recebera pequenas parcelas de terra, onde ele poderia explorar essa terra à vontade. E, uma coisa que a gente citou também, o socialismo real. Modelo stalinista de socialismo baseado na planificação da economia, burocratização e ultracentralização, adotado, por causa dele, mundialmente. Ok? E aí é criada todos esses símbolos, né? Bandeira vermelha. E aí olha aqui a questão de cultura, né? Bandeira vermelha com o dito proletariado para o mundo inteiro. Proletários do mundo inteiro, unirmos. Em russo, observe o destaque com que aparecia a Ásia e a África, sonho de revolução mundial. Então, a ideia da União Soviética era expandir o socialismo para a Ásia e para a África, já que o campo lá era muito fértil para esse tipo de sistema. Olha aqui, Stalin controlando a União Soviética, o grande líder, essa exaltação do líder. Mas e o capitalismo? Beleza? Gente, mas e o capitalismo? Só que aqui, meu povo, a gente vai ter que encerrar, porque já se passaram mais de, deixa eu ver aqui, ou já se passaram mais de 1 hora, beleza? E a gente ainda basicamente tinha metade da aula, vem aqui ainda para frente. Um pouquinho mais da metade. A gente pode ver isso na próxima aula, o que vocês acham? Podemos. Podemos? Todo mundo está vivo aí? Pode.